manutenção das tropas brasileiras no Haiti tem sido criticada. Participantes da audiência reclamam que nada efetivamente melhorou na vida do haitiano com a presença dos militares e que eles causam terror no país. O senhor fez uma exposição, o senhor Nilson, e nos mostrou as iniciativas que foram feitas pelo governo do Acre, junto com o governo federal, e também nos informou a soma que foi gasta para isso, 24 milhões de reais. O nosso país gastou, doutor Nilson, do ano passado para cá, com a presença das tropas brasileiras no Haiti, 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais é muito mais do que 24 milhões para manter soldados do nosso país no Haiti. Se o nosso interesse nas nossas relações com o Haiti é prestar ajuda humanitária ao povo do Haiti, esse 1 bilhão e 200 milhões de reais não poderiam ser melhor aplicados? Nós não poderíamos ter abrigos decentes em São Paulo, em Brasileia, em Rio Branco, com esse dinheiro? Porque os soldados do Brasil no Haiti não estão acabando com a miséria que o povo do Haiti vive. Sequer estão garantindo a segurança do povo do Haiti. Recentemente, a ONU divulgou um relatório sobre abusos sexuais de soldados das tropas de ocupação da ONU no Haiti. Eu, pessoalmente, conversei, senador Paim, e queria falar aqui com o Beto, que é do Ministério da Justiça. Agora, poucos dias atrás, com um ex-soldado, um trabalhador brasileiro, que serviu como soldado das tropas de ocupação no Haiti. Nós gravamos com ele uma entrevista. É terrorífico o que tem sido feito lá. E também com a participação dos soldados brasileiros. Terrorífico o que está se fazendo com meninas de 10 anos, 12 anos. Desculpem. É isso que nós estamos fazendo, como país. O Haiti vive uma ocupação militar e, por mais que o governo brasileiro diga que cumpre uma missão de paz, são os soldados que arrombam as portas das casas, espancam e estupram o Haiti. É um território que não pertence aos haitianos, mas é uma zona militar. E o povo vê uma guerra, vive em campos de concentração e mais de 5 anos na mesma tendas de lona após o terremoto, em meio aos escombros, e ainda são vítimas das atrocidades dos soldados da MINUSTAH. Não precisamos de 9 mil estrangeiros para colocar a paz no Haiti, até porque Haiti não é um país violento. Queremos que seja retirada imediatamente a tropa da MINUSTAH no Haiti. E o Brasil tem um papel muito fundamental nisso. Foi fundamental na implementação, foi fundamental na manutenção e agora tem um papel muito fundamental nessa retirada dessa tropa que nunca teve intenção de ajudar. E queremos que acabe logo. O Ministério Público Militar apure a fundo todas as denúncias que recebe em relação às violações de direitos humanos no Haiti. Que isso seja amplamente apurado, profundamente apurado, de maneira que se tenha conclusão dessas apurações. Também a gente precisa mencionar a necessidade de normas de condutas para empresas brasileiras que atuam no Haiti. Nesse processo, empresas brasileiras têm buscado atuar no Haiti e muitas vezes se beneficiam de desregulamentação do setor, dos setores econômicos daquele país. Por fim, que o Brasil busque e que haja uma mobilização pelo perdão da dívida haitiana. Se nós queremos a soberania do povo haitiano, eu acho que essa é a discussão que a gente precisa colocar como primordial nesse momento, nós precisamos nos responsabilizar sobre o seu desenvolvimento de forma ampla. Eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre isso. Eu entendo as colocações, mas entendo também que, inúmeras vezes, as Forças Armadas Brasileiras e outros militantes, como a irmã Arnes, por exemplo, morreram no Haiti. Estava lá numa missão humanitária de paz. Então, esses brasileiros que estão no exterior em missões humanitárias de paz, assim é que eles são deslocados para lá. Bom, se cometeram algum tipo
de desvio de conduta, e você me fala o caso, nós vamos ter que ir a fundo nesse caso. Porque, veja bem, é que nem é aquela história aqui no Brasil, que agora, de repente, vão criminalizar a própria democracia, porque teve pessoas que erraram. A democracia não pode ser criminalizada. Só queria destacar que temos ação tanto do Estado brasileiro como da sociedade civil, em parceria com organizações de trabalhadores do Haiti, que são experiências que devem ser fortalecidas, dada visibilidade, né, e principalmente protagonismo dos próprios trabalhadores haitianos nesse processo. Experiências na área da agricultura, né, produção cooperativas de leite, né, várias experiências de cooperativas autossustentáveis naquele país. Temos uma diversidade grande de entidades da sociedade civil brasileira que tem atuação, também a Igreja Católica, através da Caritas, tem uma diversidade grande de experiências lá. Você vai ver no próximo bloco a intolerância dos brasileiros com os imigrantes. Reações de toda natureza, assim, resistentes, xenófobas, contrárias à migração, à presença dos imigrantes.